Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque precisamos entender o misterioso caso do jogador Wesley Garcia, um dos principais atletas do Paysandu na temporada, considerado por muitos, por imprensa, por torcedores, praticamente não atua na equipe bicolor. O que realmente se passa com a condição do atleta dentro da instituição, dentro desse elenco do Paysandu? Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like. Vamos fortalecer esse projeto na reta final de 2024. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Por isso é importante vocês se inscreverem, deixarem seu like, acionar as notificações, assim vai fortalecer cada vez mais nosso projeto. A intenção do Bastidores Pará aqui no YouTube é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar a atual situação do Wesley Garcia no Paysandu. Primeiro é um caso curioso, né? Porque realmente o Wesley Garcia é considerado por muitos, como eu disse na introdução, o principal jogador do Paysandu. Eu particularmente considero ele e o João Vieira os dois principais jogadores do Paysandu hoje. João Vieira, titular absoluto, mas o Wesley Garcia ele não joga e eu não sei por que ele não joga. Primeiro, pode ter acontecido alguma coisa com o Hélio dos Anjos, sei lá, algum entrave. O Hélio dos Anjos deu aquela declaração ainda no primeiro semestre, a torcida pede ele porque ele é baixinho, ele é estrangeiro, ele é branquinho, ele é fofinho, aquela coisa toda. Que na verdade isso não se passa, porque o Wesley Garcia em campo estava demonstrando mais que outros atacantes aqui do Paysandu, então poderia entender, há alguma divergência entre o jogador e o Hélio dos Anjos. Quando ele entrou no segundo tempo naquela partida que ele fez até o bonito gol, ele deu uma encarada no banco de reservas do Paysandu, enfim, tinha alguma coisa aí no ar. Só que trocou o comando técnico. E entra o Márcio Fernandes, e o Márcio Fernandes também deixa o Wesley Garcia de fora. O Wesley Garcia hoje no Paysandu, na verdade a temporada inteira, ele joga 10, 15 minutos, e eu não sei porque o principal jogador de ataque do Paysandu joga 10, 15 minutos. Hoje o jogador mais diferente do sistema ofensivo do Paysandu é o Wesley Garcia. E ele não joga. Foi assim no primeiro semestre inteiro. Aí ele teve uma fase que ele foi titular daqui do Paysandu porque a pressão era tão grande que ele acabou entrando. Mas da primeira oscilação tiraram ele do time. Isso é uma coisa também muito curiosa. Porque muitos jogadores que o Paysandu contratou já viram titular absoluto do Paysandu. Tem uma paciência, a comissão técnica, as comissões técnicas, né, que são duas na Série B, uma paciência enorme com outros atletas, que não tem com esse Garcia, que é o seu jogador mais diferente. O jogador que tem mais participações diretas em gols do Paysandu é o Wesley Garcia, isso contando gol, assistência. É o Wesley Garcia, e ele joga 10, 15 minutos. Muitas vezes ele joga e o time dentro de campo nem o procura. Eu não vou falar que há conflito entre eles os atletas, eu acho que não tem não. Mas talvez uma dinâmica de jogo, um momento de jogo, tão pouco tempo que às vezes nem ele tem uma abordagem tão grande no jogo. E ele chegar para jogar 10, 15 minutos dependendo do jogo, até ele pegar o ritmo, acabou a partida. Então é realmente curioso. Algo pode estar acontecendo que talvez a gente só vá saber ano que vem. Eu creio que esse Garcia não vai ficar no Paysandu, tá? Pelo que está acontecendo esse ano, pelas coisas que estão acontecendo esse ano com ele, eu acredito que ele não vai ficar no Paysandu em 2025. Gostaria que ficasse, porque como eu disse, é um dos principais jogadores do Paysandu. Gostaria muito que ficasse, estou sendo identificação com ele, então que ele permaneça. Mas, se ele não ficar, a gente vai saber por que realmente ele não era utilizado. Porque outros jogadores recém-contratados têm uma paciência enorme com eles. Por exemplo, o Gabriel Santos, que foi contratado, até saiu do Paysandu, ficou pouco. Jogou mais naquele período que o Wesley Garcia. E entre eles, vários jogadores. O Boia, conta hoje tem a reserva, porque não está rendendo. Mas quando ele chega no Paysandu, ele vira titular absoluto do Paysandu, ainda sob o comando do Hélio dos Anjos. E não dá para entender. Realmente, não dá para entender. O que o Wesley Garcia vai ser do futuro não me interessa. Se ele vai chegar na seleção venezuelana, se ele vai virar um grande jogador, se ele vai para a Europa, se ele vai disputar a Série A, ou se ele vai voltar para a Venezuela e vai acabar não dando certo no Brasil, não importa. Isso é o de menos. Muita gente pergunta, mas você acha que ele vai ser craque? Você acha que é isso? Não, não importa. O que importa é o seguinte, a condição é o seguinte, ele hoje é um dos principais jogadores do Paysandu, então tem que jogar. E não tem essa de jogador de segundo tempo, não. O Wesley Garcia é jogador de segundo tempo. Coloca ele apenas no segundo tempo para tentar resolver o jogo, porque no primeiro tempo não rende. Não, comigo não tem essa. Porque, de novo, ele é um dos principais jogadores do Paysandu. E o principal jogador do Paysandu tem que jogar. Tem que jogar os 90 minutos. Então eu vou escalar um jogador que, entre aspas, não seja de segundo tempo, seja de partida inteira, que não rende nada, não contribui com nada praticamente, e deixar um que pode render no banco de reservas. Esse pensamento também não tem lógica. Também não tem lógica. Outra questão do Wesley Garcia é a maneira dele jogar.
Desde que ele jogou no Paysandu, ele jogou em muitas posições e funções de campo diferentes que ele fazia na Venezuela. Ele foi campeão venezuelano na temporada passada, sendo um dos destaques da competição, inclusive com boas participações de gols, inclusive na decisão de pênaltis, fez um gol de pênalti que praticamente definiu o confronto, jogando no meio pela direita. Ele é aquele jogador que segue como característica, pode jogar no ataque pela direita, mas também pode fazer a meia pela direita. Então fazer o corredor direito com o Edilson, por exemplo, na equipe do Paysandu, que está sendo bem contestado por parte da torcida, por boa parte da torcida, mas o lado direito do Paysandu é muito mais forte que o lado esquerdo. Isso aí é sem dúvida. Tanto é que as principais jogadas do Paysandu saem pelo lado direito. Então poderia aproveitá-lo dessa maneira. Mas não, ele jogou muitas vezes pela esquerda, que teve um rendimento ok também, né, que ele teve um mau rendimento, mas eu preferia vê-lo mais atuando pelo lado direito. Acho que me agradaria mais ele jogando nessa posição. Inclusive aquele primeiro gol, aquele golaço que ele fez contra o Botafogo São Paulo, o primeiro gol dele na temporada, pela Série B que eu digo, ele entra no banco de reservas, já no segundo tempo ele faz aquele gol jogando pela direita, então eu colocaria nessa posição. Outra função que ele faz de campo, ele fez o Paysandu, é como meia. Aí entra uma outra questão, quando ele jogou com meia, é raro ele jogar como realmente um meia, mas quando ele foi acionado com meia, foi bem, a torcida até aprovou ele como meia. O que aconteceu? No segundo jogo ele não foi mais meia do Paysandu, ele ficou no banco de reservas. Aí entrou o Robinho, aí entrou o Juninho, enfim. Até o Biel não entrou, mas o Biel tá voltando a ser relacionado. Então são coisas que não dá para entender. Eu realmente não sei o que se passa com esse Garcia no Paysandu. Para mim há algo sim, nem querendo implementar crise, nem nada, mas para mim não entra na cabeça você deixar de fora um dos seus principais jogadores para jogar 10, 15 minutos. E quando ele tem um bom rendimento, ele vai para o banco de reservas. Quando ele tem um mau rendimento, ele vai para o banco de reservas. Não importa o que ele faça, ele vai para o banco de reservas. Em compensação, a paciência, né, com outros jogadores é muito, muito maior. Não importa o futuro desse Garcia. O importante é o agora. O que ele pode ajudar o Paysandu. E o Paysandu está numa situação extremamente delicada na Série B. O Paysandu precisa pontuar, precisa vencer. Um próximo jogo, daqui a 2 dias, contra a Chapecoense, dentro de casa, é para vencer. É para fazer os 3 pontos, ultrapassar a Chape na tábua de classificação, porque dentro de casa tem que vencer, porque se vencer os 4 jogos dentro de casa, vai conseguir a manutenção na Série B do Campeonato Nacional, e é isso que tem que fazer. O Paysandu não pode ser rebaixado. É inadmissível o Paysandu ser rebaixado. Não pode ser esse ioiô, porque uma instituição como o Paysandu, parece que o auge hoje do Paysandu é o quê? É a torcida comemorar acesso da Série C para a Série B. É o auge. É o auge. Parece que é impossível acontecer algo melhor. Porque acontece na Série B, o que está acontecendo esse ano é brigar para nos rebaixado novamente. Tomara que não seja. Porque se for rebaixado, é esse ioiô entre o limbo da Série C e a Série B do Campeonato Brasileiro. Será que a torcida vai ter que se contentar com isso? Em rebaixamento? E ano que vem comemorar de novo acesso como se fosse algo histórico? E não é algo histórico. Para um clube como o Clube Paysandu, acesso de Série C para a Série B não é nada histórico. Absolutamente nada histórico. É uma vergonha ter sido rebaixado. Então, tem que ter essa concentração, comissão técnica, jogadores, de se unirem. E assim, quando eu digo se unirem, é fazer trabalho bem feito, tá? Não é questão de união de grupo. Tá trabalhando, igual o Márcio Hernandes falou. Aqui a gente vai cair porque a gente trabalha. Mas as 20 equipes trabalham, tá? As 20 equipes trabalham. Não é só o Paysandu que treina, não. As 20 equipes trabalham. Então você tem que ter realmente um trabalho bem feito, um trabalho melhor que as outras equipes. Não basta só trabalhar. Tem que ter um trabalho melhor que as outras equipes. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal, deixe a opinião de vocês, o que vocês acharam desse assunto e do cenário do Paysandu e tudo que vocês quiserem falar do Papão da Cruz. Nos encontramos nos comentários. Um abraço e até o próximo.